Le prêtre Nakamura est un homme plein de qualités. Son grand cœur lui a valu la sympathie et la confiance des Oshiman, même païens. Orateur puissant, il fait beaucoup par sa parole. Le révérend père excelle dans l'art de la conférence apologétique. Aussi, est-ce avec douleur que les chrétiens ont vu partir leur pasteur si dévoué et si apostolique. Japonais de naissance, il avait l'insigne avantage de comprendre parfaitement ces gens et aussi de leur pouvoir faire beaucoup de bien. C'est donc un gros sacrifice pour le diocèse de Nagasaki que cette donation du révérend père Nakamura aux missions du Brésil. N'ayant pas eu l'occasion de vivre longtemps avec lui, j'ai pu cependant apprendre à estimer ce prêtre si généreux, cet apôtre si charitable. Les chrétiens de Kagoshima, qui la plupart ne les connaissaient que de renommée, se sont fait un devoir d'assister à son départ. Chrétiens et païens unirent leurs voix pour chanter Nakamura Shimpu Sani Banzai. Vive Nakamura, notre père spirituel. C'était la première fois que j'entendais en plein gare et en face d'un peuple païen ces cris du cœur qui semblaient être un acte d'amour et de foi. Que Dieu accompagne son missionnaire et lui donne de faire au Brésil le bien qu'il a fait à Oshima. Eu penso que Deus, ele não coloca um sonho no coração de uma pessoa e para não cumprir, né? Então, meu sonho era ser mãe. Então, quando eu olho e vejo, né, eu, meu esposo, os meus 2 filhos, como meu filho fala, a nossa família é a melhor coisa do mundo, mamãe. Eu falei, sim, filho, a nossa família é a melhor coisa do mundo. Então, eu sinto muita gratidão a Deus, porque Ele fez o impossível na minha vida pela intercessão de Monsenhor Nakamura.
fazia 7 anos já que eu e meu esposo tentávamos ter filhos, né? E tanto eu como ele, os dois tinham problema com fertilidade. Eu com endometriose e ele com a varicocele. Então ele tinha um espermograma muito ruim, uma qualidade muito ruim para conseguir engravidar naturalmente, né? Ele já havia feito 2 cirurgias sem muito sucesso. Eu também já havia feito cirurgia, já tinha feito fertilização in vitro, né? E não havia conseguido engravidar. A gente até estava preparando ela para uma outra fertilização in vitro, né? Que seria uma chance muito maior de ela engravidar, né? Mas a chance do casal, né? Vendo que o problema era um dos dois, né? Tanto da parte masculina, que era bem forte o problema dele, não tinha espermatozoide grau A, que é o espermatozoide que engravida. E no caso dela, a trompa não estava funcionando, a chance deles engravidar é tipo ganhar na loteria, ganhar numa mega sena acumulada. Se tratava de uma pessoa com esterilidade, mas uma pessoa que tinha, dentro dos seus exames, uma dificuldade muito grande para produzir uma gravidez dentro da forma natural. Até que a minha mãe, ela falou, filha, vamos fazer uma novena para Monsenhor Nakamura, porque ele está passando por processo de beatificação, eu acredito que ele possa te ajudar. Então, nós iniciamos a novena no dia 6 de janeiro de 2014, né? E viemos aqui todos os dias para fazer essa novena. No final do mês, eu percebendo que a minha menstruação estava atrasada, fiz o exame e tive a notícia que eu estava grávida, né? Depois de bastante tempo tentando, lutando, tratamento, e ter essa notícia assim para mim foi maravilhoso. Então, a Elaine me ligou, né? Falando que durante esse primeira gravidez dela, ela estava fazendo uma novena, e durante essa novena ela recebeu, né, no final da novena, ela recebeu o diagnóstico da gravidez. Isso para mim é muito emocionante. Na época até eu me arrepiei, eu fiquei até arrepiado, meus fios de cabelo aqui, porque eu acredito muito, entendeu? Aí o pessoal fala assim, foi uma coincidência e tal, né? Mas eu não acredito que foi coincidência dela estar fazendo a novena, não. Eu acredito que a novena ajudou ela a engravidar, de maneira natural. Então eu acredito muito que essa parte espiritual foi dominante no caso dela. Eu acho que o milagre, ele vem junto com tudo isso, com o meu trabalho, com o trabalho de fé do Monsenhor Nakamura, né? Com o trabalho de fé principalmente do Cristiano e da Elaine. Então, o milagre, sim, ocorreu. Eu tive o João, aí eu fui fazer o preventivo de 1 ano depois, né? 1 ano depois que eu havia ganhado o João. E aí o Dr. Luiz falou assim, Elaine, eu acho que você está grávida. Aí eu falei, imagina, doutor, imagina, meu esposo, né, tem um espermograma tão ruim, foi tão difícil para ter o João. Ele falou assim, eu vou pedir um teste de gravidez para você vai trazer aqui. Aí eu falei, Elaine, pode ser que venha vindo o irmãozinho do João Gabriel aí. Vamos pedir um exame. Aí nós pedimos um exame de urina, um exame de sangue, e constatou que ela estava grávida, que já estava vindo o irmãozinho do João Gabriel, que é o Luiz Antônio. Quer dizer, então, é muito milagre, né? Em pouco tempo, né? Entendeu? São 2 milagres aí que se aconteceram em 2 anos, 1 milagre por ano, né? Quer dizer, mais uma prova que o Monsenhor estava aí, né? Agindo e trabalhando, né? No sentido de fazer com que essa família fosse constituída e fosse feliz, né? Eu creio que o milagre aconteceu a partir do momento da primeira gravidez. Isso foi sequência da fé, da confiança deles, né, do casal. Mas realmente, uma segunda gravidez é mais complicada ainda. É como o colega falou sobre você jogar na loteria e acertar 2 vezes seguidas, né? É aquela história, um raio não cai no mesmo lugar 2 vezes, e às vezes cai.
o João Gabriel, ele é uma criança especial, né? E o Luiz Antônio, no começo eu não tinha entendido assim, né? Por que um veio e depois o outro veio? Mas hoje eu entendo que ele foi sim enviado por Deus. Ele é uma criança que parece que é o irmão mais velho do outro, né? Ele me ajuda muito com o irmão mais velho, ajuda a cuidar. Então eu dou testemunho para que as pessoas também recebam esta graça como eu recebi. Na hora da dificuldade, pede para o Monsenhor Domingos Nakamura interceder junto a Deus. Porque às vezes, você conversando, você consegue a graça para que Deus te conceda. Mas se houver um santo intercessor, melhor ainda, o que ele fez, né, é exemplo. Exemplo que o leva à santidade, que ele doou a vida dele, como Jesus doou a vida dele por nós. O Monsenhor Nakamura, ele não só pregava, ele vivia aquilo que pregava. Então, quando se fala assim de aura de santidade, a gente pode traduzir isso por uma outra coisa, testemunho. Né? Quando alguém dá testemunho daquilo que prega, daquilo que vive, as pessoas veem uma pessoa não como alguém que fantasia, mas que está vivendo uma realidade diferente dela. E as pessoas começam a olhar diferente. O primeiro bispo aqui de Botucatu, Dom Lúcio Antunes de Souza, ao tomar conhecimento da presença não só de muitos japoneses no território da Diocese de Botucatu, mas sobretudo de famílias já católicas. Vieram do Japão já batizadas, católicos, praticantes. Então ele tomou a iniciativa de escrever para Nagasaki, para o bispo de lá, e pedir um padre para atender espiritualmente, não deixar esse povo na mão, né? Ainda mais com as dificuldades inerentes, quer dizer, comunicação, língua, né? Cultura e adaptação nas novas terras, pois é. Padre Nakamura, Domingos Nakamura, veio exatamente para evangelizar o povo japoneses, especialmente, não só japoneses, porque tinha brasileiro, tinha espanhol, tinha holandês também aqui, todos eles foram ajudados também na evangelização, na celebração. Ele desembarcou em Santos dia 23 de agosto de 1923. E aí ele foi porque a Nunciatura, naquele tempo só tinha no Rio de Janeiro. E foi para lá pedir, apresentar para a Nunciatura para receber carta de anuência do Núncio Apostólico como missionário japoneses para toda a colônia japonesa do oeste paulista, de São Paulo, Botucatu para cá, onde os japoneses existem. Ele chegou aqui em Botucatu já com essas credenciais. Eu fico imaginando, eu me coloco no lugar, por exemplo, daquele bispo, né? Daquele primeiro bispo, Dom Lúcio Antunes. A alegria dele deve ter levantado. Ele estava ruim de saúde, ele deve ter ficado bom, deve ter melhorado, pelo menos temporariamente, parece que foi o que aconteceu. Em agosto, se apresenta o Domingos Nakamura. Se eu não vou errado, ele ficou cerca de um mês aqui na cidade. E depois, logo em seguida, ele já deve ter pego a estrada de ferro, que já tinha aqui, já passava aqui, né? E deve ter seguido rumo a oeste aí, né?
Conforme registro de dezembro de 1923, a primeira colônia visitada pelo padre Nakamura foi Gonzaga, na cidade de Promissão. Neste local, em 1935, o Monsenhor colaborou para a construção de uma grande igreja, a Cristo Rei dos 26 Mártires. Falando sobre a personalidade do Monsenhor Nakamura, primeiro, a gente tem que ressaltar que ele era uma pessoa muito culta, né? Além do japonês que ele sabia falar muito bem o francês, porque ele estudou numa escola lá no Japão de padres franceses. E veio para o Brasil e era uma pessoa, acima de tudo, magnânima. O que quer dizer magnânima? Acessível a todas as pessoas, dedicada às pessoas, né? Todas as pessoas tinham um valor enorme, porque ele não enxergava a pessoa, mas enxergava a alma da pessoa. O Monsenhor Nakamura sempre demonstrou isso, a humildade, uma extrema simplicidade, uma maneira de falar, uma maneira de ver, uma maneira de acolher. E a pobreza é a mesma coisa. Ele aqui também viveu pobremente, vivendo assim no meio do mato. Você já imaginou? Pessoa que acostumado a viver no Japão, já bem desenvolvido, está certo que naquele tempo, mas comparando com o nosso aqui, não nem uma comparação, né? Essa idade dele, de 58 até a morte dele, mostra que ele foi realmente robusto, né, forte e de uma andança sem par, né? Ele era ímpar e andar por todos esses lugares, né, rezando missa. Onde houvesse um japonês vindo do Japão, de Nagasaki, né, ele sabia que estava aí, no meio do mato, ele ia procurar. Ele chegou aqui ao Brasil e percorreu toda essa região do estado de São Paulo, sul de Minas, Mato Grosso, Paraná. Onde tivesse um descendente japonês, imigrante, ele ia visitá-lo e também levar os sacramentos necessários para a continuidade da fé cristã. E assim foi a vida do Monsenhor até o final. E não só ele beneficiou os japoneses, mas também as pessoas daqui do Brasil, de outras nações, que também habitavam essa região onde Monsenhor fez o seu trabalho magnífico de evangelização. A minha família, meus avós vieram do Japão, da província de Fukushima, em 1918 e aportou em Porto de Santos. De lá ele foi para município de São Manuel, ficou mais ou menos uns 3, 4 anos e depois eles vieram para Santo Anastácio, onde eles fixaram em Santo Anastácio por um bom tempo, até 1947. Quando eles vieram para Santo Anastácio, eles ficaram um bom tempo no bairro Vai Bem. E lá eles fizeram a escolinha japonesa,
aí depois a Escolinha Brasileira, e depois com a vinda do Monsenhor Nakamura, que ele catequizou as famílias que estavam no bairro, e aí construíram uma capela, uma igreja católica. E lá eles foram batizados. Então eles vieram do Japão, todos eles, a maioria eram budistas. E aí, como aqui no Brasil, desde aquela época, já ele ouvia falar a predominância da religião católica. E quando veio o Monsenhor Nakamura, então isso reforçou mais a devoção para a Igreja Católica. E por isso a minha família toda foram batizados na Igreja Católica. A igreja fala que a gente converte mais pessoas por atração, né? E certamente Monsenhor Nakamura atraiu muitas pessoas para perto dele. E é isso que causa conversão. É o testemunho de alguém, a abertura, o modo de responder às perguntas fundamentais da vida. Ele foi preparado, né? Ele estudou, ele sabia o que estava fazendo. Então, ele, ao mesmo tempo que se aproxima das pessoas, as pessoas querem conhecê-lo e se aproximam dele. Um homem sábio, ele sempre observa a realidade, se insere nela como um sal da terra e luz do mundo, né? Como uma presença que atrai os olhares. E é assim que se evangeliza. Da Oeste Paulista, eu acho que houve uma contribuição muito grande na integração da sociedade nipo-brasileira, que é Nikkei, entre não Nikkeis. Isso contribuiu muito à atuação dele. E eu vi isso em Álvares Machado. Álvares Machado tem bastante católicos Nikkeis. Isso foi muito demonstra a importância da atuação do Monsenhor Padre Nakamura. E lá no cemitério, que nós hoje falamos em cemitério japonês, que era exclusivamente japonês, só tem um brasileiro sepultado. Lá dentro existe uma capela onde se realiza o culto religioso budismo todo ano no Shokonsai. Percebi que dentro da capela, ao lado do altar, tem a imagem da Nossa Senhora Aparecida e Jesus Cristo. E cruz também, que na religião budismo não usa cruz, né? Isso demonstra a boa integração entre religião budismo e a religião cristã. Não houve nenhum conflito entre religiões. A igreja preza tanto por isso, incentiva tanto o diálogo entre as religiões, entre os povos, entre aqueles que professam a mesma fé, mas com certa divergência entre os cristãos, por exemplo. Então, um trabalho de ecumenismo, de diálogo fantástico. Jesus Cristo é pacificador. Ele sempre foi uma pessoa muito carismática, né? Porque ele visitava todas as famílias, visitava as comunidades naquela época. É como eu falava, que antigamente eram as escolas japonesas, que a família, os imigrantes japoneses se reuniam nos finais de semana, no momento de confraternização. Aí, nesse momento, o padre Monsenhor Nakamura vinha para dar as doutrinas católicas, tudo, e orientar e fazer o seu trabalho missionário na nossa comunidade. Durante o dia ele sabia que os trabalhadores, os japoneses trabalhavam, então ele fazia reuniões à noite, fazia palestras. Assim ele conquistou a simpatia pelos agricultores imigrantes que eram budistas, se converteram para o catolicismo. É um trabalho maravilhoso que ele fez. O sistema dele, o sistema de catequese dele era chegar numa sexta-feira, acolher as pessoas, reunir pessoas. No sábado,
dava catequese, orientava sobre o batismo, sobre crisma, sobre matrimônio, sobre confissão, e dava aquela palestra, e à noite também continuava, e no domingo ele rezava a missa, reunia em grupo, porque talvez tivesse 10, 15 famílias em cada lugar desse, ou 20 famílias. Ele reunia a família, os casais, e lá celebrava a missa, depois almoçava junto com o povo, e ele pousava no outro dia, pegava o trem ou a cavalo, e assim ele ia para outra parte. Então, assim foi o início da evangelização. Sofreu muito, que não tinha estrada, não tinha comida, não tinha transporte, tudo precaríssimo. Um padre, ele tem que ter um povo, né? E ele, quando veio para o Brasil, criava vínculo com as pessoas, formava comunidades para rezar. Tinha o mês certinho que ele ia passar em determinada localização e lá estavam as pessoas esperando ele. Ele carregava 2 malas. Uma, os seus pertences, as roupas e aquilo que era necessário para ele. E a outra, os utensílios de missa, né? A cruz, os livros, a veste, as velas, a hóstia, o vinho, né? 2 malas. Realmente ele não tinha nada, mas carregava 30 quilos com sacola, né? Carregando para batina, com pleno verão no Brasil. Mas olha, ele viveu com sua atitude, testemunhando como que é seguimento a Jesus Cristo. E o padre Nakamura, com certeza, dia e noite ficava com a batina. Lógico, ele tirava para dormir, né? Sim. Mas no cotidiano, no dia a dia, ele usava a batina. A batina dele é uma batina preta. Até o Vaticano II, todo padre deveria, o traje normal de um padre era a batina preta. Por determinado dia, momento lá, ele chamaram para almoçar. Ele falou, cadê o padre? Sumiu, o padre desapareceu, procurando. O padre estava lá embaixo numa biboca dentro do rio, dentro de um córrego lá, só com o pescoço para cima assim, sentado dentro d'água. Aí o japonês falou, mas o que o senhor está fazendo dentro do rio uma hora dessa? Num frio desse, ainda cedo da parte da manhã. Ela falou, estou esperando secar a minha batina. Ele só tinha uma batina, não tinha outra roupa para troca. Então, onde ele achava um rio de água limpa, que ele pudesse lavar a roupa dele, ele entrava na água, no rio, tirava a roupa, lavava e colocava para secar, né? E enquanto secava a roupa, ele ficava dentro da água, porque não tinha como, né? Então, é uma extrema pobreza a vida dele. É uma vida despojada de tudo o que é supérfluo ou mais que não fosse tanta necessidade dele. Então assim foi a caminhada dele por esse mundo afora.